Saudações, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo uma palavra de gratidão a Deus. Que todos nós sejamos gratos a Deus, não importa as circunstâncias, que sejamos gratos sempre a Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se nós passamos por dificuldades, se nós passamos por aflições, se nós passamos por felicidades, sejamos sempre gratos a Deus, porque tudo tem a nos ensinar, tudo tem a nos moldar. Então, muitas vezes, com certeza, as aflições, as dificuldades nos moldam, né? Muda o caráter, nos amadurece. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Então, sejamos sempre gratos a Deus, porque Deus quer que nós sejamos sempre perfeitos, né? E é isso que Ele quer no seu reino, a perfeição, e nós vamos nos aperfeiçoando, né? Não importa a circunstância, que sejamos sempre gratos a Deus. Façamos como o exemplo de Jó. Meus irmãos, porque Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer na humanidade, em todos nós. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32 diz: Porque Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte. Mas a morte que Deus fala aqui em Ezequiel é a verdadeira morte. Não é a morte carnal. É essa que nós presenciamos aí. Pessoas, seus velórios, dentro de uma urna, um caixão. Não é essa morte de que Deus fala, do que morre. Mas o que morre espiritualmente para sempre. É essa morte. Então, para que todos, não tenham essa morte, não passe por essa morte, Deus adverte que todos se convertam. Então, que todos nós nos convertemos, porque a partir da conversão nós viveremos. Como está escrito em Ezequiel, porque Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. E mais, Deus ama tanto o mundo que trouxe o seu Filho para trazer as boas novas, os ensinamentos, para que nós nos convertemos através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nenhum humano pereça, tenha a morte eterna, mas sim a vida eterna. E é por isso que Deus, tão maravilhoso, que nos ama, enviou seu Filho para dar uma grande lição a todos nós, para que nós tenhamos o conhecimento da verdade, nos convertemos e a partir daí seguir com os exemplos, com obediência a Deus, para que possamos nos encontrar um dia na vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Veja que Deus maravilhoso ama tanto a humanidade que deu seu Filho para nos salvar. Trouxe o seu Filho para nos resgatar, porque Deus não tem prazer na morte do que morre, prazer na morte eterna. Deus não quer que nós morramos,
para sempre. Não, nunca, jamais. Deus quer isso de nós. Mas todos nós passaremos pela morte física. Essa morte física é uma morte passageira, porque o que fica são corpos que apodrecem, mas a alma é levada a Deus, onde depois haverá um juízo, e através desse juízo é que haverá uma decisão, né, da morte eterna ou a vida eterna. É o juízo. E Deus, como nas suas escrituras, que todos buscam a escritura para o conhecimento, para que não venha perecer, conheçam a palavra, para que não venha no dia do juízo e para a morte eterna, mas sim para a vida eterna. Amém, meus irmãos, sejamos gratos a Deus, porque Deus nos ensina nas Escrituras, nos mostra a verdade. Deus nos ensina a não se iludir nesse mundo, se perder, mas Ele nos chama para nos converter. Deixou aí livros, são vários livros na Bíblia, né, nos ensinando a escapar da morte eterna. Que, como está lá em Ezequiel 18:32, Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus tem prazer na vida, porque Ele é vida, Ele é amor. Então Deus deixa aí essa mensagem, essa instrução, e que todos sigam. Amém, meus irmãos? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo com essa verdade. Busca a palavra de Deus, converte e viverás. E é isso que Deus tem prazer. Fica na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.